Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à videoconferência da Oi para discutirmos os resultados do quarto trimestre de 2021. O evento será conduzido em inglês com tradução simultânea para o português. Cabe lembrar que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada mais tarde no site de RI da companhia. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes ficarão com o microfone desligado. Para abrir o microfone e fazer uma pergunta, por favor, clique no ícone de Q&A na parte inferior da tela e escreva seu nome e o nome de sua empresa. Após a apresentação, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Rodrigo Abreu, CEO da Oi. Por favor, Sr. Rodrigo, pode prosseguir. Muito obrigado, Marcelo, e sejam bem-vindos todos à nossa apresentação de resultados do quarto TRI de 2021. Antes de iniciar, eu queria explicar o porquê do atraso desse call. Nós estamos prestes a concluir uma grande reestruturação da nossa empresa e, como nós anunciamos no plano de transformação em 2019 e 2020, esse plano envolve a venda de UPIs e de ativos da operação móvel e a criação de 3 entidades de propósito específico que foram vendidas para outras operadoras no Brasil. E nós estamos separando também a operação de infraestrutura e estamos encerrando essa transação. Acabamos de anunciar a assinatura de um MOU com a Sky para o desinvestimento do negócio de DTH, de TV, e tudo isso trouxe uma complexidade muito grande para todos os trabalhos de auditoria e também o fechamento dos números de 2021. Por isso, nós precisamos revisar todas essas operações, com todo esse nível de complexidade dessas operações, e por isso nós levamos um pouquinho mais do que o usual. Mas não houve nenhuma diferença significativa com relação aos números apresentados quando houve esse atraso. E nós já destacamos esses números para mostrar o que viria adiante e para mostrar que esse atraso não teve nada a ver com os números apresentados, mas sim devido à complexidade do encerramento de todas as auditorias com a reestruturação e o desinvestimento dessas operações para encerrar o exercício de 2021. Como nós anunciamos, nós já conseguimos fechar a venda da UPI móvel com sucesso, e isso traz um marco muito importante no nosso plano de transformação. Com isso, agora eu quero mostrar os destaques do quarto TRI e do ano, mostrando que haverá uma grande diferença na forma de apresentação dos números no futuro e também na gestão do sucesso da empresa no futuro, depois de concluir todo o processo de reestruturação. Então, vamos agora passar para o slide 3 para falar sobre os destaques. Como os senhores sabem, a transformação do negócio depende da conclusão não só da operação de reestruturação, mas também da criação de um trabalho bem sucedido de transformação para simplificar a estrutura para o futuro. E tudo isso está muito bem encaminhado. No quarto TRI de 2021, nós entregamos importantes resultados, mas também confirmamos os resultados que nós estamos tentando atingir em várias frentes, começando com os fundamentos sólidos do negócio core. E nós conseguimos ver aqui a aceleração do negócio de fibra. Nós fomos os primeiros no crescimento de participação de mercado e líder em 17 estados, com bons números de casas conectadas e passadas, e entregamos o guidance do ano completo que nós estabelecemos no início do ano. Também confirmamos o turnaround residencial e, pela primeira vez em 9 anos, nós apresentamos um crescimento anual no acumulado do ano. E, dessa forma, nós conseguimos ver também o declínio do negócio de fibra, aliás, de cobre, e nós conseguimos confirmar agora que a receita residencial vai continuar crescendo no futuro. Nós também trouxemos um crescimento no negócio de PME e também de TICs no B2B, e isso marca um aumento nos dois segmentos, com 5,2% ano a ano nas PMEs e mais de 13% ano a ano nas receitas de TIC. Agora, no segundo pilar, nós mostramos também
um modelo de operação sólido, sustentável e simplificado. E 2021 nos ajudou a preparar o caminho para exatamente esse resultado. Nós temos um forte programa de eficiência de custos com ótimos resultados, com uma redução de 6,9% ano a ano no quarto TRI e quase 13% no ano completo. Isso representa um ganho real muito significativo, considerando a inflação de mais de 10%, considerando o IPCA em 2021. Então, a despeito de todo esse crescimento no IPCA, nós conseguimos entregar uma eficiência de custo muito boa, conforme planejado no início do ano. Isso veio com uma organização simplificada, com uma redução de 18% ano a ano no custo de pessoal, no quarto TRI, e no ano completo de 2021, nós tivemos uma redução de 8% ano a ano no custo de pessoal, sempre buscando uma organização mais simplificada no futuro, uma organização mais enxuta, seguindo a transformação de todos os negócios e os desinvestimentos dos negócios também conforme planejado. E, por fim, nós estamos aplicando a ESG onde ela importa. Não se trata apenas de fazer o que é correto, mas sim de aplicar a ESG onde ela realmente importa, melhorando a percepção de inclusão no nosso ambiente, nos ajudando a engajar toda a força de trabalho e, por fim, aplicando ESG onde realmente ela importa para a transformação. E, além disso, dos marcos estruturais e dessa organização simplificada, nós queremos fazer um progresso nesses marcos estruturais na fase final. Nós estamos agora na fase final, depois de tudo que aconteceu no último ano, com o fechamento das torres, do data center, o lançamento de uma marca separada para infraestrutura, para a operação de infraestrutura com a Vital, também a aprovação do CAD, e por fim nós fechamos a UPI móvel e assinamos o term sheet com a Sky para a TV DTH. Então, nós conseguimos avançar em todas essas operações planejadas e estamos encerrando todas elas. Resta apenas uma grande operação para ser finalizada nas próximas semanas, e nós temos agora o term sheet da última UPI, que era de TV, mas estamos fazendo um avanço muito bom nessa frente também. Agora, no slide 4, nós vamos mostrar os detalhes da performance de todos os componentes do negócio. Começando aqui no slide 4 com a fibra. Na fibra, já tem 3 anos desde o lançamento do projeto e a fibra mostrou que vai continuar sendo o core no longo prazo. Depois de 3 anos, o projeto continua muito sólido, mostrando a capacidade de execução da empresa, de lançar o projeto, mas também de execução no longo prazo. As receitas de fibra chegaram a 3 bilhões em 2021. Não a receita anualizada, mas sim o nível real de receita, de 3 bilhões, que é muito mais alto do que o ano anterior e é muito mais do que a receita quase inexistente lá de 2020. Isso vem com uma grande base de casas conectadas, de 3,4 milhões ao fim de 2021, e isso nos ajudou a entregar o guidance com relação às casas conectadas, mas também mostra uma melhoria contínua no ARPU, que começou com 81,9 em 2019 e já está se aproximando a R$ 90, R$ 87,5 em 2021. Tudo isso aconteceu apesar das pressões do mercado. Nós sabemos que o mercado está mais apertado, principalmente desde o segundo semestre do ano passado, mas mesmo assim nós aumentamos o market share em muitas regiões, na maioria das regiões. E nós somos o líder do mercado em fibra em 17 estados e em quase todas as cidades cobertas. O crescimento do ARPU, com isso, continuou acontecendo porque nós conseguimos melhorar a porcentagem das velocidades mais altas nas casas conectadas. E no quarto TRI, as velocidades mais elevadas já representavam mais de 14% das conexões totais. Então, isso mostra que, obviamente, o mercado está mais difícil, mas o desempenho pode ser confirmado
e pode nos ajudar a fazer o turnaround do segmento residencial, como nós vamos ver no próximo slide. Depois de muitos anos de declínio, 9 anos, o turnaround residencial foi confirmado, com um crescimento da receita devido aos resultados de fibra. A receita cresceu ano a ano, apesar do declínio no legado, que continua acontecendo, e nós vimos principalmente no quarto tri de 2021, mas nós tivemos um crescimento vindo nas receitas, chegando a 5 bilhões e 214 milhões em 2021. E o crescimento da fibra compensa o declínio no legado, como esperado, e é uma boa confirmação de que agora nós concluímos uma inversão total, tanto nas unidades geradoras de receita e também com relação a legado e fibra. Nós conseguimos ver que a virada aconteceu no segundo tri, mas continuou no terceiro e no quarto, e veio para ficar. E mesmo com o mercado muito mais difícil, nós conseguimos ser os líderes nas adições líquidas de fibra no ano passado, com 1,2 milhões de adições líquidas de fibra e muito à frente dos outros players. Como a nossa base já está grande e continua crescendo, o que nós fizemos no quarto tri e começamos a fazer com mais precisão em 2022 é essa mudança em rumo a um crescimento rentável. Isso significa que nós estamos refinando nossa política de crédito e aquisição para a FTTH, a fim de alcançar maiores LTVs e controlar o churn involuntário e a inadimplência, que em geral se associa a uma base de clientes que cresce muito rapidamente. Então, nós estamos refinando a nossa política de crédito, estamos trazendo uma base de clientes de maior qualidade com as adições líquidas, e essa política continua em 2022, porque o que importa é a contribuição que nós estamos trazendo além de tudo que tem sido construído, com uma base de clientes saudável. Nós vemos também um bom desempenho em PME, como nós vemos no próximo slide, e esse segmento também mostra um crescimento ano a ano, depois de alguns anos de declínio, com mais resiliência no legado, e nós vemos que a receita cresceu ano a ano no segmento de PME, tanto no TRI quanto no ano completo. E em 2021, nós começamos uma estratégia muito focada, que foi implementada com as sinergias, com as parcerias de PME e com mais resiliência também nos serviços de legado. Por exemplo, nós começamos uma parceria com a PagSeguro e a Oi Fibra em 2021, em que nós oferecemos muitos benefícios competitivos para as PMEs que adotaram o PagSeguro nas maquininhas e também a fibra da Oi. As PMEs também se beneficiam com as soluções que foram oferecidas ao B2B, e nós vamos olhar agora os destaques do B2B no próximo slide. Na execução do B2B, o nosso desempenho está em linha com as expectativas da empresa, com o crescimento das TICs, apoiado pela evolução do portfólio e dos serviços de valor agregado ao longo do ano. Apesar do legado ter tido um declínio aqui também, e nós sabemos que existe muita receita legada vindo no negócio B2B, nós vemos que a receita do core cresceu ano a ano, e já representa quase 60% da receita da Oi Soluções. Nas receitas core, nós vemos uma divisão entre a TIC Core e a Telecom Core, que continua favorecendo o TIC, que agora já representa mais de 14% das receitas. Então, esse bom desempenho alavancou novas receitas e veio com vários lançamentos, com o lançamento da plataforma multi-cloud, com um aumento de receita de 186%, 80% de aumento no IoT. Nós também implementamos o software Pure Squads, com um aumento de 63% na receita de aplicações digitais, um aumento de 36% no lançamento de Wi-Fi. E nós temos ainda outros projetos no pipeline que vão trazer um portfólio cada vez mais crescente,
com serviços de TI e de valor agregado. E, por fim, é isso que a Oi Soluções quer fazer, quer realizar. É um componente das nossas receitas core que se concentram primeiro em telecom, mas que começa a se expandir para o TIC Core, que certamente vai representar uma grande parte do nosso core e vai se estabilizar na Oi Soluções com o tempo, conforme esperado. Nós sempre falamos isso, mas agora temos os resultados do ano inteiro, então vamos falar sobre a performance no mobile no quarto trimestre. Muito embora estejamos saindo dessa área de negócios, nós tivemos uma performance bastante consistente ao longo de 2021. E isso contribui para um fechamento positivo dos ativos móveis que foram vendidos nesse trimestre. Inicialmente, a gente está olhando aqui para a receita dos clientes móveis, que vem crescendo tanto de um trimestre para o outro, também ano a ano. Isso a gente mede através de métrica e também do número de clientes. Em 2021, nós vimos uma expansão da nossa base móvel, principalmente com crescimento nos pós-pago. No final de 2021, representava mais de 60% da nossa base de clientes. Isso veio apoiado por uma estratégia bastante focada, gerando ganhos compartilhados tanto nos recursos móveis, tanto pré-pago quanto pós-pago. A gente passou a ter um foco maior nas ofertas promocionais focadas em rentabilidade, racionalização do portfólio e ações de incentivo ao consumo durante todo o ano. Além disso, tivemos um fechamento muito positivo da UPI de ativos móveis, isso em abril de 2022. O preço de fechamento inicial tinha sido anunciado como sendo 15 milhões, um pouco mais de 15 milhões. Conseguimos fechar com um número total de 15,9 bilhões de reais. Tivemos alguns ajustes positivos aí em relação ao preço de venda original. Além disso, cerca de 330 milhões, ou 303 milhões de contingente com base em algumas metas de performance que seriam cumpridas aí nessa migração para os novos compradores. Então, de modo geral, o fechamento da UPI de ativos móveis trouxe resultados bastante positivos para nós, foi feita com bastante sucesso e essa é a primeira mudança de grande porte que a gente fez na nossa reestruturação e temos aí um marco bastante positivo que foi concluído com sucesso e depende apenas da finalização da transação que vai acontecer aí nos próximos meses. Com o fechamento, então, dessa atividade extraordinária, a gente vai poder se deslocar para novas fontes de receita, como a gente vai ver na próxima página. Na página 9, vemos que os componentes de novas receitas baseados em serviços adicionais têm tido um crescimento relevante, mas ainda tem muito espaço para desenvolvimento. Nós confirmamos o grande potencial dessas novas receitas para nós, representam mais de 50% de crescimento ano a ano, 35%, perdão, em GMV e 45% de crescimento entre o terceiro trimestre e o quarto trimestre de 2021. A gente vê aqui os números de serviço que mostram como é o nosso potencial. A GMV aumentou 35%, em número de pedidos a gente veio um aumento de 45%, e no Oi Expert e no Oi Play também vimos aumentos muito expressivos. No caso do Oi Expert, tivemos um aumento de 45% no número de clientes, e no Oi Play tivemos um aumento de mais de 110% em termos de tempo de uso. Esperamos uma aceleração ainda maior devido ao lançamento do nosso serviço, novos serviços aí de notícias nos próximos períodos e acreditamos que esse vai ser um componente muito importante da nossa nova receita core. Vamos falar então agora sobre a redução da receita consolidada. Aqui nessa página, vemos que, muito embora tenha acontecido uma queda da receita consolidada desacelerando consistentemente, sabemos que quase 40% de aumento nas receitas core, que representam já 57% das receitas. Isso representa um aumento em relação ao trimestre anterior. Sabemos que muitas dessas receitas são de atividades descontinuadas de TV,
Mas quando vemos os core revenues, principalmente fibra, B2B e outras receitas que vão continuar crescendo no futuro, vemos que houve um avanço bem expressivo que mais do que compensa aquela perda. A receita consolidada, essa queda foi compensada até certo ponto pelo crescimento aí da atividade de fibra. Tivemos 29% de participação de FITH na receita de operações continuadas e agora, com essa mudança na nossa configuração de receita, nós estamos focando principalmente as receitas contínuas para continuarmos crescendo no futuro. A fibra vai fazer parte integrante disso, mais uma vez, no 29% de participação na receita, e é um número que a gente espera que vai continuar aumentando. Em relação à Vital, nós já concluímos a separação estrutural, mesmo antes do fechamento da transação e na entrada aí dos novos controladores. Como a gente avisou no ano passado, nossa meta era fazer essa separação estrutural completamente em 2021, para que a Vital pudesse operar como uma empresa plenamente independente. Isso foi concluído e, dessa forma, foi possível dar continuidade a essa aceleração no crescimento aí no deployment de HP e é algo que já vem acontecendo. A Vital agora faz parte da operação de infraestrutura dentro da Oi. Nós também conseguimos avanços comerciais expressivos agora com essa segregação. No final do quarto TRI de 2021, nós tínhamos chegado a quase 50 milhões de cidades. Também acrescentamos novas cidades com a Vital. Temos a participação em cidades no país inteiro, que vem crescendo bastante. E nós temos 9 novos contratos de rede neutra assinados, cobrindo 48 cidades, 5,2 milhões de casas passadas. E esse ano, a Vital anunciou que tem planos de usar a rede neutra em todo o país. Desde o início do ano, já operamos a infraestrutura da Vital como um acordo de lockbox e todos os resultados dessa operação já são agora atribuídos à nova controladora e todas as compensações vão ser realizadas assim que a operação for fechada em breve. Então, de modo geral, a Vital já funciona como empresa 100% independente e nós acreditamos que vai continuar sendo uma parte muito importante da nossa história no futuro. Nós esperamos que as operações da Vital cresçam rapidamente e que também representem um aumento de valor para nós nos próximos anos. Dessa forma, conseguiremos garantir a sustentabilidade de longo prazo da Oi. Agora que eu já falei dos resultados da empresa e das receitas, vamos ver o que a gente vem fazendo para simplificar a empresa e aumentar a eficiência. A eficiência e simplificação sempre foi um componente-chave da nossa transformação. E ficamos felizes em dizer que tivemos resultados bastante sólidos em 2021, apesar das pressões inflacionárias que eu já mencionei lá no início da apresentação. O nosso OPEX de rotina caiu 7% ano a ano e mesmo com as pressões inflacionárias, o número ano a ano é de menos 2,6%, ou seja, um aumento ou um ganho real de cerca de 3%, considerando uma inflação de 10% ao ano. Olhando aqui a dinâmica do ano e também a dinâmica do trimestre, a gente vê que os ganhos aconteceram, ou houve ganhos em praticamente todos os componentes, principalmente aqueles mais impactados pela inflação, com exceção de alguns que são muito impactados aí pela inflação, mas que não são controlados, como, por exemplo, seguro, aluguel e contratos externos, que também são impactados pelo componente da inflação. Além disso, vemos que houve uma redução expressiva em praticamente todos os componentes, tanto na dinâmica do ano quanto na dinâmica do trimestre. A gente conseguiu compensar esse aumento da inflação, principalmente no final de 2021.
a gente conseguiu retomar aquela tendência de queda do OPEX que a gente vinha tendo já há alguns anos, desde 2019. Em 2019 e 2020, nós conseguimos essa redução significativa do OPEX de rotina. Isso acabou sendo impactado pelos ajustes inflacionários aí no começo, perdão, nos primeiros trimestres de 2021. Mas aí, com todas essas simplificações e outras medidas de aumento da inflação no final do ano passado e no começo desse ano, nós conseguimos reduzir esse número para menos 6% no terceiro trimestre e no final do ano, no quarto trimestre, 6,9% negativo. No próximo slide, nós vemos que os custos foram gerenciáveis e isso foi feito mesmo com custos gerenciáveis caindo mais rapidamente. Nós tivemos um aumento do custo ligado à receita e outros custos operacionais, principalmente no móvel, nas taxas de Fistel, e que contribuem aí para o crescimento que a gente teve na nossa base móvel no ano passado. Tirando isso, a gente conseguiu reduzir os custos em todos os componentes praticamente. Isso foi incentivado pela digitalização da nossa jornada. A gente vê os números aqui embaixo, são muito importantes, tanto no e-billing quanto na digitalização do atendimento ao cliente, 42% de aumento na arrecadação através de canais digitais, um aumento também de 63% dos clientes FTTH em busca de assistência técnica. Também temos uma assistente virtual, temos o técnico virtual. Então, o aumento aí foi 63%. Em todos os nossos pontos de contato com o cliente, nós conseguimos, de fato, transformar nossa jornada em uma jornada digital. E esses números só têm a crescer à medida que a gente vai incluindo a fibra no centro da nossa estratégia, reduzindo as nossas operações de legado. Essa tendência do OPEX vai continuar. Aquela meta que a gente definiu há algum tempo atrás, de 1 bilhão, vai ser mantido. Como comunicado, o programa de OPEX pavimentará o caminho para a sustentabilidade e nós estamos no caminho certo para conseguir entregar mais de 1 bilhão de economia em custos anualizados com o nosso programa de transformação de custo. Essa transformação tem dois lados. Primeiro, a redução da base de custos, depois da saída dessas duas UPIs, infraestrutura e imóvel. Então, nós vamos ter uma estrutura de custos diferente, menor, com a saída dessas duas UPIs. E, mesmo assim, nós também temos uma redução importante nesses três pilares. Primeiro, a saída, né, da UPI móvel e do UPI de infraestrutura e também o perímetro de UPI TVCO. E agora temos um streamline das novas operações. Isso inclui marketing digital, eficiência de TI e rede e, lógico, a GIA, G&A. Também temos os componentes de turnaround do legado. Esse componente inclui aí o aumento da eficiência operacional, a concessão da operação de fibra e também componentes não orgânicos, como, por exemplo, a arbitragem, discussões de salário com a Anatel para reduzir os custos regulados aí de operação da concessão. Então, a gente vai ter mais notícias nisso ou sobre isso mais à frente. Nós estamos seguindo também com a arbitragem, mas buscamos também uma redução ou componente de redução de custo muito importante quando a gente fizer essa migração da concessão para a autorização. E a gente já espera ver alguns desses resultados ocorrendo ainda esse ano. Dessa forma, conseguimos administrar o nosso cash muito bem. O caixa foi cuidadosamente gerenciado em 2020, como vocês vão ver na página 15. Aqui temos o EBITDA de rotina, CAPEX, dívida e fluxo de caixa. Conforme esperado, nós gerenciamos o caixa com muita cautela em 2021 e esperamos que o perfil de caixa operacional mude totalmente em 2022, devido principalmente
as mudanças com relação ao CAPEX. Começando com o EBITDA de rotina, nós vemos que ele cresceu no quarto TRI, em comparação ao TRI anterior e ao mesmo período do ano anterior, e nós conseguimos uma redução de 8,7% no EBITDA de rotina. Essa redução ocorreu, porém ela pode ser compensada depois das novas rotinas da Oi. E o CAPEX foi executado de acordo com o plano. Nós tivemos um pequeno aumento de 2021 para 2020, porém isso aconteceu devido à manutenção da base de fibra e também para a preparação que nós precisamos fazer para as operações de segregação na infraestrutura e na UPI móvel, mas correu conforme o planejado. E agora, olhando o que o CAPEX representa no ano total, nós vemos que boa parte do CAPEX veio da operação descontinuada. 7,5 bilhões do CAPEX veio da operação descontinuada. E é claro que isso vai trazer uma grande mudança no perfil para o ano que vem. Agora, olhando a dívida e o fluxo de caixa, nós conseguimos gerenciar a posição de caixa no final do ano, pensando no caixa que vem dos M&As, e começando no quarto TRI, com uma posição de caixa de 4,1 bilhões de reais, nós encerramos o TRI com 3,3 bilhões de reais, então ainda em um nível bastante gerenciável, com um caixa de EBITDA de 1,3 milhões, e nós tivemos um aumento na dívida bruta e líquida devido às operações financeiras que foram realizadas no ano passado, enquanto esperávamos os cash-ins das duas grandes transações de M&A que foram encerradas esse ano. Com esses cash-ins, começando com o fechamento do negócio móvel, nós vamos começar a desalavancar as operações, como vemos no próximo slide. Esse processo já iniciou no segundo TRI de 2022, após o recebimento dos recursos da UPI móvel, e isso vai pavimentar o caminho para futuras desalavancagens, com mais recursos entrando no futuro próximo. Quando nós olhamos o detalhamento da dívida bruta, no ano passado, ela aumentou devido às operações financeiras, mas agora nós revertemos essa tendência. Nós vemos já que conseguimos endereçar 11,5 bilhões da amortização da dívida com um acordo do BNDES e também duas operações financeiras extraordinárias que foram realizadas para fechar essa lacuna. Primeiro com o bond de 2026, com 5,2, e o empréstimo ponte da Oi Móvel com 2,2 bilhões. E além dos recursos da UPI Móvel, obviamente agora nós esperamos os recursos que virão da Infraco e também os recursos de várias parcelas, por exemplo, a primeira parcela que deve ser recebida no fechamento, que deve acontecer ainda em maio, e depois nós temos o componente secundário e adicional do fechamento da Infraco, inclusive um empréstimo, e depois a segunda e a terceira parcela do componente secundário do fechamento. E depois, no todo, nós teremos mais de 26 bilhões de reais em novos recursos para conseguir fazer a desalavancagem da companhia. E, como um último comentário aqui, é importante mencionar que no fechamento da UPI móvel, ainda nesse TRI, e nós temos também o fechamento e a liquidação do bond de 2026, também é importante mencionar que houve uma boa gestão de caixa e de câmbio que nos ajudou a fechar o trimestre com uma operação de hedge muito positiva, capturando a flutuação que aconteceu no câmbio entre reais e dólares para o fechamento e liquidação do bonde de 2026. E isso trouxe um ganho significativo em comparação com as taxas de câmbio que nós vemos para o futuro.
E agora eu quero falar sobre um componente que todo mundo fala hoje em dia, mas nós estamos aplicando onde realmente importa, que é o ESG. Com relação a ESG, obviamente, nós estamos aplicando essas premissas aqui porque é o correto a ser feito, mas também onde importa na nossa companhia. Nós temos aqui o E, o S e o G, os 3 fatores aplicados em iniciativas que nos ajudam a fazer o que é correto, mas também onde mais importa para a nossa companhia, principalmente com relação ao consumo de energia, em que nós reduzimos significativamente o consumo fornecido por fontes renováveis. E nós também melhoramos os equipamentos de FTTH, pensando em um consumo mais eficiente, e também nós estamos criando uma força de trabalho mais engajada. Por exemplo, nós temos 94% de satisfação entre os nossos funcionários, numa pesquisa com 6.000 entrevistados. Nós temos também uma percepção alta de ambiente inclusivo, criando esse ambiente para a Oi Futura, que tem um forte engajamento com os trabalhadores. Além disso, nós estamos melhorando a governança corporativa com novas iniciativas com relação à governança para ajudar a Oi a ter uma governança sólida para que consigamos avançar para o futuro que nós queremos alcançar. Agora, para onde é que nós estamos indo? Principalmente com relação a essa jornada de transformação que se iniciou em 2021 e que passou pela principal parte de execução ainda em 2021 e agora nós estamos chegando nas fases finais. Nós vemos aqui que muita coisa foi feita. Nós tivemos muitos desafios, adquirimos experiência e agora estamos chegando à conclusão das partes mais críticas da transformação. Ao longo de 2021, nós estabelecemos metas para serem executadas de acordo com o plano aditado e nós entregamos quase todos os marcos em 2021. Nós fizemos o primeiro fechamento dos ativos, nós também lançamos uma nova marca para a Oi, assim que nós fechamos o fechamento da UPI, nós comunicamos para o mercado que a Oi vai se concentrar em fibra, em digital. Nós também assinamos o term sheet com a Sky para o negócio de TV e agora nós temos algumas outras ações a serem concluídas no segundo TRI de 2022, incluindo a aprovação da Vital para a Anatel, que é esperada para hoje ainda. Nós temos o fechamento da Vital também, que deve acontecer ainda no mês de maio. Por fim, nós temos o fim da recuperação judicial da companhia, que foi aprovado pelos credores no plano de 2020 e deve ser concluída até o fim deste mês de maio. E nós teremos os novos resultados pro forma da nova Oi e o guidance de curto prazo, em que nós vamos divulgar todas as operações e os M&As que foram incluídos no nosso plano de transformação. Isso significa uma nova jornada. E no próximo slide, nós mostramos que vamos iniciar 2022 com uma nova campanha de reposicionamento, com uma visão, uma missão e objetivos estratégicos claros. Nós começamos com o plano de RJ lá em 2018, que foi convertido em um plano de transformação estratégica entre 2019 e 2020, e depois ele se tornou um modelo estratégico e um aditamento ao PRJ, que foi executado em 2021, e agora nós conseguimos finalmente construir a nova Oi, que se baseia em uma visão de liderança nas soluções digitais e nos negócios de fibra, com a missão de criar novos futuros, levando a vida digital para todos. E para atingir essa visão e essa missão, nós temos pilares estratégicos claros. O primeiro é a aceleração do core business, com tudo que nós estamos fazendo com a fibra e no B2B. Nós estamos criando um novo modelo centrado no cliente, sem a infraestrutura, nos concentrando no cliente, nos centrando no cliente, trazendo novas soluções para os clientes. Nós temos também a aceleração de novas fontes de receita para complementar as receitas core.
Nós estamos também simplificando a empresa de uma forma drástica, com um novo modelo operacional, para sermos sólidos e sustentáveis. E, por fim, nós estamos tratando de todas as questões relacionadas à concessão e o negócio legado, para sermos uma empresa sustentável de fato no longo prazo. Com isso, nós lançamos o novo reposicionamento de marca, que comunica uma nova empresa para o público, focada em melhorar a vida das pessoas, sendo uma parceira da vida digital dos clientes. E, por fim, nós queremos que a Oi esteja lado a lado dos clientes, seja para os consumidores, para as PMEs, para o negócio B2B, mas uma empresa totalmente transformada, com um futuro adiante que seja sustentável, totalmente transformado e que nós possamos entregar o que nós prometemos. E nós já estamos quase concluindo essa transformação que nós estabelecemos em 2020. 2022 vai marcar o início de uma nova jornada. Nós estamos confiantes e comprometidos, e depois de virar essa página com todas essas operações extraordinárias se encerrando este ano, nós vamos iniciar um novo futuro para a Oi. E nós começaremos a nos comunicar com os senhores de uma forma diferente, com novas métricas, com uma forma totalmente diferente de apresentar os resultados e também com um novo futuro adiante. Agradeço a todos e agora podemos iniciar a sessão de perguntas e respostas. Muito bem, então agora daremos início à sessão de perguntas e respostas. Lembramos que as perguntas devem ser feitas apenas em inglês. Para abrir o microfone e fazer uma pergunta, clique no ícone de Q&A na parte inferior da tela e escreva seu nome e o nome de sua empresa. Após o seu nome ser anunciado, aparecerá uma solicitação para ativar o microfone. Ative o seu microfone para fazer a pergunta. A primeira pergunta é de Lucas Chaves, analista de sell-side do UBS. Agora nós ativaremos o seu microfone, Lucas, para que possa fazer sua pergunta. Olá, conseguem me ouvir? Sim, muito obrigado por responder a minha pergunta. Vocês poderiam falar um pouquinho sobre o aumento que houve nos últimos trimestres e o que a gente pode esperar para 2022? E também uma segunda pergunta sobre a redução de OPEX, que foi muito forte em 2021. E quais são os fatores que podem impulsionar a margem EBITDA e qual é o nível de margem que nós devemos esperar para o restante do ano? Então, começando com as adições líquidas, nós conseguimos já falar isso várias vezes em outros momentos. Nós sabíamos que uma taxa de adições líquidas de mais de 100 mil por mês não seria sustentável no longo prazo, e nunca esteve no plano. Nós nunca fizemos um plano para mais de 100 mil adições líquidas por mês no futuro próximo. Nós tivemos essa taxa muito forte de adições líquidas no início do período, o que nos levou a chegar muito rapidamente às 3 milhões de casas conectadas e já perto de 4 milhões, mas nós esperamos uma desaceleração, porque é o que acontece quando a gente entra nessa trajetória em que as adições líquidas do mercado como um todo vão diminuir. E nós temos um número de mercado um pouquinho mais baixo. Então, a Oi está em linha com o mercado de forma total. E o que nós vemos aqui do nosso lado é que nós começamos a oferecer uma política de crédito muito mais restrita para proteger a nossa base de clientes da inadimplência e de um churn elevado. Quando você cria uma base de clientes que cresce muito rapidamente, é normal e é esperado ter um churn mais alto. Mas quando a gente começa a ter uma base muito maior, para manter esses números altos, né, mantendo esses números altos de churn, nós não teríamos um bom resultado. Então, nós começamos a prestar muito mais atenção nas políticas de crédito para trazer clientes novos que tragam uma rentabilidade muito melhor
de forma geral. Então, nós aplicamos novas políticas que vão reduzir o número de adições líquidas, e essa tendência está em linha com a tendência do mercado geral. Então, ela não é fora do comum. É claro que o ambiente é mais competitivo, né? Esse é um componente, é um segundo componente que a gente sabia que ia acontecer, e nós esperávamos ter um pico no ambiente competitivo, que a propósito está acontecendo neste momento exatamente, e nós esperamos que no futuro haverá mais racionalidade à medida que os players começarem a se consolidar e entender que é o contrário do que acontece no móvel, né? Em geral, a gente tenta fazer descontos no móvel, mas na fibra não é possível fazer isso no longo prazo. Nós sabemos que os preços de fibra têm que se estabilizar em um determinado momento, e nós esperamos que essa racionalidade maior vai começar a aparecer nos próximos anos. Então, nós sabemos que ela vai se estabilizar, vai haver uma estabilização com esse número de adições líquidas mais baixo, isso é esperado. E com relação às ações competitivas, nós já começamos várias delas para reagir, porque no passado nós éramos concorrentes que fazia apenas conquistas muito drásticas no market share, mas agora a gente tem uma base muito maior para proteger, então a gente precisa de ações para isso também. Então, essa queda é esperada e tem a ver com as tendências do mercado em geral. Agora, com relação ao OPEX, obviamente, existe um período significativo durante esse ano em que nós vamos fazer uma reestruturação na operação, deixando ela mais enxuta, depois das transações serem fechadas e depois de encerrar completamente essas duas operações. Porque, além de reduzir o custo dessas operações, a companhia que vai ficar vai ser muito mais enxuta, muito menor com relação a custos. E nós podemos operar com esses custos só apenas depois de encerrar essas transações, porque a gente ainda precisa oferecer suporte a várias operações enquanto elas continuam aqui dentro de casa, e quando elas saírem, a gente vai começar a endereçar os custos dos outros componentes da nossa operação, que podem ser reduzidos. A gente ofereceu um guidance e a gente continua mantendo esse mesmo guidance, em que nós vemos uma evolução na tendência de EBITDA para Nova Oi, com uma meta de EBITDA no final do período de quase 20%. Então, quase 20% continua sendo a nossa meta. Então, essa ideia é chegar em 20% para as operações da Nova Oi no final do período. Mas nós sabemos que vai haver um ramp-up com um único dígito alto ou então 2 dígitos baixos, e vai haver um aumento gradual e lento até chegar nesse nível de 20%. Então, essa é uma combinação do que acontece com o EBITDA que vem das operações legadas, que é um EBITDA com uma margem mais baixa, e o EBITDA vindo do core, que traz uma margem mais alta. E nós esperamos, assim, chegar perto dos 20%. Mas há muitas coisas a serem feitas para tornar a estrutura de custo mais enxuta, à medida que a gente vai retirando todo o custo da InfraCo e do móvel, do negócio móvel, enquanto eles ainda estão em casa. Obrigado, ficou muito claro. Próxima pergunta é de Carlos Siqueira, analista sell-side da BTG Pactual. Pode fazer a sua pergunta. Olá. Olá. Eu tenho duas perguntas para o Rodrigo. Primeiro, sobre a arbitragem e a migração da concessão em relação à Anatel. Se você puder falar um pouco de onde estamos nesse processo, como é que vai indo essa situação, quando ela deve ser concluída, e quando que a Anatel vai regular essa possível migração. Essa é a primeira pergunta. A segunda é a seguinte: você acabou de falar
dos ajustes, né? Falou de vários números, e várias coisas pelas quais a empresa vai passar depois de vender esses ativos tão grandes. Você também mostrou a economia, mas eu queria saber quanto deve ser investido para fazer esses ajustes. Qual seria o valor total necessário para realizar esses ajustes? Obrigado, Cadu. Vamos responder a sua primeira pergunta. Em relação à arbitragem e à migração de concessão, nós já dissemos que, infelizmente, esses programas não são de curto prazo, porque dependem de um processo bastante longo, né? No caso da arbitragem, a gente precisa seguir as regras da Câmara Arbitral e esperamos que a arbitragem leve pelo menos 2 anos até a gente começar a ter os primeiros resultados. Só vamos começar a ter esses resultados no final desse ano ou no início do próximo. As regras de arbitragem, o contexto da arbitragem, o escopo, tudo isso já foi definido, já foi aceito. Agora, tem todo um rito arbitral que deve ser seguido. Então, em termos de arbitragem, a gente espera o seguinte: ao longo do processo arbitral, a gente vai poder tratar de vários temas que fazem parte dessa arbitragem, né? São 4 temas ao todo sujeitos à arbitragem e a gente quer produzir resultados parciais, ou seja, definições ou resoluções parciais por parte dos árbitros, né, dos juízes, para a gente ter uma ideia do que esperar no resultado final. Nesses resultados intermediários ou parciais, nós teremos como engajar e interagir com a Anatel com base nessas informações para implementar algumas ações para já ir antecipando alguns efeitos que serão produzidos pela arbitragem, mesmo embora ela ainda não tenha terminado. Há algumas partes da arbitragem que têm a ver com regulação, com normas, e a Anatel, na realidade, depende de mudanças, né, para levá-las a cabo, mudanças na legislação. Nós também precisamos ligar a arbitragem e a migração para a concessão, porque na migração da concessão, como você sabe, um dos principais componentes é justamente o custo ou o investimento que o concessionário terá que fazer para poder fazer essa migração. Se vocês se lembram, a migração requer uma redução do número das obrigações do passivo e uma série de outros componentes que não podem existir mais na migração. E, em troca disso, a concessão traria novos investimentos para compensar e manter a equação da concessão, preservar essa equação. Agora, a gente sabe que, para isso, é fundamental termos pelo menos os resultados parciais da arbitragem, para a gente poder comprovar que algumas compensações não precisarão ser pagas e que a arbitragem vai poder ser feita sem que haja qualquer outro custo adicional. Inclusive, nós achamos que a arbitragem, de acordo com a arbitragem, alguns custos vão precisar ser compensados por causa dessa falta de sustentabilidade da concessão já há alguns anos. Então, são 2 temas que estão ligados. E considerando-se tudo que aconteceu no ano passado, os atrasos no processo do 5G e todas as aprovações que são necessárias para a operação, as definições da concessão por parte da Anatel também foram atrasadas e não esperamos que aconteçam antes do final do ano. Quando esses 2 temas são ligados, são conectados, isso significa que quando houver a definição das condições da migração, essa definição vai ter que levar em consideração alguns dos resultados mesmo que parciais da arbitragem. Somente dessa forma vamos poder estar do lado positivo, sem precisar complementar ou fazer custos ou investimentos adicionais na nossa migração. Só aí que a gente vai saber. Outra questão importante é o seguinte: nós sabemos que se trata de um processo complexo, com vários componentes, e a gente está trabalhando junto com a Anatel, em alguns casos, solicitamos mudanças na própria legislação
Nós queremos, no final das contas, eliminar alguns dos elementos negativos dos custos de concessão, mesmo antes de termos a definição final aí da migração ou da arbitragem. Isso é possível ao tratarmos de algumas questões que têm a ver com o trabalho prático. Por exemplo, a operação de telefones públicos, orelhões. Nesse caso, nós estamos substituindo os orelhões mais antigos por telefones que trabalham com VoIP, que usam também tecnologias de banda larga, em outros casos, tecnologias móveis, para funcionar. Dessa forma, reduzindo muito o custo de manutenção. Isso, no entanto, exige um certo engajamento com os órgãos responsáveis para que as mudanças possam acontecer. Esse tipo de engajamento é diário. A gente está tentando sempre reduzir o custo operacional da concessão por meio de uma série de mudanças em várias áreas, além de tudo aquilo que a lei de concessão permite atualmente antes de se dar a migração. Nós também anunciamos e já estamos implementando a migração gradual de toda a nossa infraestrutura para que elas passem a utilizar tecnologias mais baratas em termos de manutenção e mais resistentes e protegidas contra roubos e furtos. Isso está sendo feito com um grupo bastante seleto de clientes, né, de cobre. A gente está fazendo a migração desses clientes para a tecnologia wireless. Dessa forma, é reduzido o custo operacional de manutenção, também os furtos. A gente está fazendo isso e está tirando está reestruturando, né, para substituir alguns dos escritórios e empresas que oferecem esses serviços com tecnologias mais tradicionais, e estamos transicionando os nossos clientes sempre que possível para a fibra. Além disso, na telefonia fixa, nós estamos alterando os nossos planos, porque entendemos que deverá haver alguma mudança de preço em relação ao que é permitido hoje, porque senão isso apenas aumentaria o nosso déficit na operação de cobre. Então, tudo isso funciona junto e nós esperamos que haja algumas mudanças já acontecendo nesse ano, mesmo antes dos resultados finais da arbitragem de migração. Em segundo lugar, temos aí a esperança de receber a definição dos termos e também os resultados parciais no começo do ano que vem. A gente quer estar à frente e tentar antecipar ao máximo os resultados dos dois processos, ainda esse ano. Em relação à sua segunda pergunta, Cadu, você falou dos custos de segregação e a redução do OPEX. Eu devo dizer que a gente fez de tudo para incluir todos esses custos de segregação e todos os investimentos ou no resultado do ano passado, para que não houvesse, porque não houvesse aumento dos gastos no ano passado, ou como parte das próprias operações, ou seja, quando a gente encerra a operação, os custos vão estar embutidos para que a gente possa, de fato, fazer essa separação. Além disso, alguns investimentos já fazem parte do nosso orçamento desse ano. E é por isso que na Nova Oi, você vê 1,8 bilhão investido na Nova Oi sem a infraestrutura e sem o móvel. Isso porque parte desses 1,8, uma parte bastante expressiva, foi investida na criação de novos sistemas de TI. A gente tirou os sistemas legados, fizemos a segregação para a gente começar a operar como um órgão ou como uma entidade independente. São investimentos que a gente já vem realizando ao longo do tempo. Eu não vislumbro nenhum outro grande investimento que a gente vai precisar fazer para conseguir capturar esses benefícios no futuro. Como eu já disse, nós já incluímos esses custos nos valores referentes ao fechamento das operações. Ok, ficou claro, muito obrigado. A próxima pergunta é do Froilan Mendes, analista de sell-side do JP Morgan.
Froilan, vamos abrir o seu microfone. Você nos ouve? Sim, ouvimos. Muito obrigado. Vocês poderiam falar um pouquinho mais sobre as ações competitivas que vocês estão tomando para trazer uma aceleração de adições líquidas? O que vocês estão fazendo? O que os outros players do mercado estão fazendo? E a segunda pergunta é sobre o custo de aquisição de clientes, que diminuiu na banda larga nos últimos anos, e o que isso significa para a estratégia de M&A da companhia. Muito obrigada. Obrigado, Froilan. Com relação às ações competitivas, não há uma única ação, há muitas frentes que nós precisamos abordar. Com relação, principalmente, ao que nós não aplicamos originalmente, que era a segmentação de preços. Nós tínhamos uma única precificação para o país inteiro que foi utilizada para fazer o aumento das velocidades, chegando a R$ 199, e agora nós temos preços diferentes para diferentes regiões para reagir a ofertas mais competitivas regionais. E, obviamente, isso será algo que nós vamos praticar com muita cautela, mas também com muita força onde for necessário. Nós sabemos que, em alguns casos, a concorrência é local e nós vamos precisar também localizar a nossa estratégia comercial. Nós não fizemos isso no passado, porque nós estávamos crescendo no país como um todo e tendo bons resultados. Então, nós não passamos para essa abordagem, mas começamos agora no fim do ano passado e é claro que traz alguns impactos positivos com relação à concorrência. Além disso, nós estamos mudando os nossos canais significativamente também. Essa mudança inclui algumas alterações nos incentivos, na estratégia de comissão, de remuneração em canais diferentes. Nós usamos diferentes canais para abordar o mercado, inclusive os nossos canais próprios, diretos e indiretos, e nós temos também os canais digitais e os canais de terceiros. Principalmente nos canais de terceiros, o que nós estamos fazendo é mudar os incentivos, o modo de incentivo para esses canais diferentes, para sermos mais agressivos, onde temos maior competitividade, e menos agressivos, onde não somos tão competitivos. E, dessa forma, nós estamos vendo uma resposta significativa e resultados muito melhores regionalmente. Além disso, nós estamos estendendo a capilaridade dos nossos canais também. Nós estamos operando com canais mais capilares e desenvolvendo esses canais nas áreas onde estamos trazendo lançamentos, e isso nos ajuda também. E, por fim, nós estamos fazendo comunicações localizadas. Mais uma vez, nós fizemos um grande lançamento 2 anos atrás com uma campanha nacional e uma única mensagem, e agora nós temos mensagens localizadas. E, além disso, nós também enfatizamos essa superioridade da nossa rede com relação à qualidade, com relação aos resultados, e também estamos aumentando o foco nas velocidades mais altas. Essa também é uma ação competitiva que nós estamos implementando. E nós podemos ver que, na maior parte do país, nós estamos nos distanciando das velocidades básicas, a velocidade básica de resistência, e estamos passando agora para os 400 megabits por segundo como sendo a velocidade principal da nossa comunicação. Então, é uma mistura de todas essas ações, e com isso nós acreditamos que vamos conseguir reagir. Obviamente, a situação é uma em que nós estávamos desafiando o mercado e agora não é mais o caso. Agora nós estamos começando a ser um player mais proeminente e, obviamente, com isso, a gente precisa fazer todas essas mudanças na nossa estratégia de go-to-market para conseguir reagir. E com relação às aquisições,
o que nós estamos vendo é que há um potencial de consolidação do mercado nas ISPs, e ela está acontecendo. Nós vemos algumas métricas que fazem sentido em alguns casos, em outros não, mas principalmente tem a ver com os assinantes. E nós acreditamos que essa é uma proposta bastante arriscada, porque muitas vezes o que a gente vê é que as pessoas acabam inflando os preços com base na aquisição de assinantes que não trazem rentabilidade. E é claro que essa não é a nossa intenção. É por isso que nós falamos que nós estamos mais restritos com relação aos novos clientes que são adicionados à nossa base. Mas nós acreditamos que existe uma limitação nesse movimento, porque existe um limite naquilo que a gente consegue fazer com essa necessidade contínua de investimento em OPEX e CAPEX para sustentar o crescimento. E um dos movimentos que a gente fez para essa sustentação foi a separação estrutural, que nos permite ter um foco maior na aquisição de cliente, sem ter que fazer todo aquele trabalho mais custoso e investimento de CAPEX para poder operar no país inteiro. Com isso, nós conseguimos contrabalancear o movimento de alguns players regionais, que vão ter uma limitação natural pelo investimento de CAPEX que vai ser necessário. Com o tempo, a Vital vai conseguir pegar uma parte desse mercado, vai se tornar um mercado endereçável para a Vital, e nós acreditamos que é uma estratégia vencedora, porque assim a gente consegue mais oxigênio para continuar operando em algumas regiões, em novas regiões, e buscando novos assinantes, e obviamente é difícil fazer tudo isso quando você não tem a capacidade de investimento, e esse é o caso para esses players regionais e menores. Muitíssimo obrigada. Agora nós encerramos a sessão de perguntas e respostas e eu passo a palavra novamente para o Rodrigo para as observações finais. Muito obrigado, Marcelo, e mais uma vez eu agradeço muitíssimo pela participação no nosso call. Mais uma vez eu peço desculpas pelo atraso na realização do call, mas isso ocorreu devido a uma necessidade, realmente, de lidar com toda essa complexidade das operações e, ao mesmo tempo, eu começo a chamar a atenção para o que vai acontecer em breve nesse reposicionamento da Oi e na mudança das comunicações para o mercado, com as métricas que nós vamos apresentar durante este ano e após o fechamento das operações de M&A. Nós esperamos ter uma comunicação mais simples, mais direta, sobre aquilo que nós estamos fazendo e na comunicação dos resultados. Então, é uma fase que nós estamos deixando para trás, foi uma fase necessária para poder olhar para o futuro, e agora nós estamos comprometidos e confiantes no que nós fizemos e que nós podemos fazer no futuro. Agora nós vamos conseguir concluir em breve tudo aquilo que nós prometemos em 2020, para que possamos começar essa vida nova da nova Oi. Então, nos vemos no próximo call de resultados. Muito obrigada.